nome da pregação de hoje é Cheio do Espírito e Depressivo. Nesses dias, muitos crentes têm defendido essa ideia, têm associado, colocado essas palavras uma ao lado da outra. Cheio do Espírito e depressivo. Cheio do Espírito Santo e lá no quarto, não querendo levantar, sem ânimo para nada. Está certo isso? Está certo isso? Parece que Gálatas 5:22 também foi atualizado. Gálatas 5:22 declara que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Mas agora atualizaram. O fruto do Espírito é depressão, ansiedade e desânimo. É claro que cristãos passam por momentos profundos de tristeza. É óbvio. É óbvio que isso acontece. Entretanto, o que a Bíblia declara é que o choro é momentâneo na vida do cristão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É óbvio que essa expressão é figurada. É óbvio que esse choro pode durar muito mais do que uma noite. Mas dá a ideia de que a angústia, o momento de angústia, é um período na vida do cristão. Mas não faz parte de toda a sua existência, não é normal. O que nós vemos na Escritura é, inclusive, regozijo em meio ao choro. Felizes os que choram. Paulo disse que ele se regozijava até em seus sofrimentos. Na Bíblia, o Espírito Santo está associado com alegria. Atos 13:52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Essa é a relação. Cheios do Espírito, cheios de alegria. Cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. E o texto diz, os discípulos, porém, ou seja, o que veio antes do porém. Qual era o cenário dos discípulos? Cheios do Espírito e cheios de alegria. O texto bíblico mostra que o líder deles havia sido crucificado da maneira mais cruel possível, Jesus Cristo de Nazaré. Estevão foi morto, apedrejado. Havia perseguição por todos os lados. O cenário não era favorável. Seu mestre, Jesus, já havia os preparado. Vocês serão levados para a morte. Mas não temam aqueles que podem tirar a vida, o corpo. Temam a mim, que posso tirar o corpo, matar vocês e enviar a alma para o inferno. Esse é o cenário. Esse é o contexto. Aqui em Atos 13, Paulo estava sendo perseguido, foi expulso da cidade. E diz o texto que nesse contexto de expulsão, perseguição, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os cristãos modernos, um furúnculo os leva para o quarto. Palavras machucam. E dizem, sou cheio do Espírito e depressivo. Uma vida vigorosa e feliz é fruto do Espírito, que testemunha ao mundo. Nosso Deus é suficiente. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Muitas pessoas se convertiam ao verem a intrepidez, o vigor, a força moral que donas de casa, não eram apenas os líderes, mas donas de casa, camponeses. O mundo olhava admirado aqueles cristãos no Coliseu Romano. Eles diziam, que fé é esta? Que vigor é este? Que ânimo é este? Diante de leões, diante da espada que passa o pescoço. E muitos então queriam entender, por que eles eram tão diferentes? Por quê? Uma vida cheia de ânimo, força moral, é fruto do Espírito, que testemunha ao mundo que nosso Senhor é suficiente. Grandes obras no meio do povo de Deus foram feitas no cemitério. Foram feitas em meio à dor mais profunda, como por exemplo a música clássica Sou Feliz. Em inglês, a tradução em português é Sou Feliz, e está ótima a tradução também, mas em inglês é Está Tudo Bem com Minha Alma. O autor compôs essa música ao passar de navio no lugar em que toda a sua família havia morrido. Está tudo bem com a minha alma. O Senhor é comigo. Ele é a minha alegria. Ele é a minha força. Esse cristão não entrou no quarto e dizendo, é normal, estou depressivo. Não, ele compôs uma canção que toca milhares e milhões de pessoas. Quero mostrar que
O fruto do Espírito é vigor, é alegria, é força. Que o desânimo e a tristeza é regra na vida dos incrédulos, como diz Paulo em Romanos 2,9. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado, ao judeu primeiro e depois ao grego. Tribulação e angústia. Não é apenas em caso de pecado de adultério, mas uma vida de pecado gera desânimo e tristeza. E nesse sentido, obviamente, até cristãos lidam com isso. Lidam. Por quê? Porque pecam. Mas períodos longos de angústia, de maneira direta ou indireta, estão sempre associados a pecado. Sempre, 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 sempre. Em Apocalipse, o texto declara que não haverá mais lágrima. No fim de todas as coisas, não haverá mais choro. Por quê? Porque não haverá mais pecado. Davi está aqui pedindo a Deus que revigore sua alegria e seu ânimo, que ele havia perdido por conta do pecado. E é isso que a gente lê aqui. Vamos ler? Salmo 51, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Renova, faz de mim uma rocha aqui dentro, que não desanima diante das pressões, que não chuta o balde e diz, agora eu não sei o que eu faço. Não. Ele diz, renova, faz de mim aquele homem bravo, forte, como eu sempre fui, porque o Senhor me fez assim. Corajoso, como o Senhor me fez. Mas agora eu estou em frangalhos, agora estou esmagado, como ele diz. Aqui no Salmo ele fala, Senhor, restaura os ossos que esmagaste. No verso 8, faz-me ouvir júbilo e alegria. Verso 12, restitui-me a alegria. Davi parece ter perdido a alegria e o ânimo. Davi parece ter perdido a felicidade e o vigor. Eu quero tentar mostrar para vocês hoje que a vida normal do cristão é uma vida cheia de ânimo e cheia de alegria. Mais uma vez, isso não significa que crentes não fiquem tristes. Diante, por exemplo, do luto é a coisa mais normal. Ficamos tristes. Não significa dizer que não fiquemos tristes diante de uma tragédia, como, por exemplo, um dia caiu uma árvore em cima do carro e o pastor perguntou para o irmão, como é que você está? Ele, não, eu estou bem. Ele falou, você não pode estar bem, caiu uma árvore no seu carro. Você tem que estar triste. Concordo. Faz parte, quem não fica? Paulo disse isso. Paulo disse, olha, as pessoas estão ali, eu posso até estar sendo perseguido, abatido, mas não destruído. Claro que a gente fica abatido com certas circunstâncias, normal, mas destruído? É como se Paulo usasse a seguinte figura. Eu levei um soco, lá no boxe, caí. Pode contar até 9, até 10 jamais. Abatido. Ficamos mesmo, óbvio que ficamos. Diante de notícias ruins, ficamos tristes. Ficamos abatidos, destruídos não. Lá no quarto, dizendo, acabou para mim, não dá mais. Jamais. Como nós podemos cantar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E depois saímos daqui e dizendo, estou totalmente abalado. Como é que pode isso? Sim, essa canção que cantamos é baseada no Salmo. O Senhor é a nossa força. Veja, eu não estou dizendo que nossa força vem de nós. Que somos melhores que os outros, de modo algum. Muito pelo contrário. O que Paulo falou é verdade e é, Deus escolheu os que não são, os mais fracos, os mais ignorantes. Nós somos o nada do nada. Não tem nada a ver conosco, mas cremos num Deus. Cremos num Deus que nos sustenta, que faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor, como declara Isaías. A nossa esperança está em Deus. Ele é a nossa força. Vamos lá. Primeiro, a perda do ânimo, como ele fala aqui no verso 10. Renova em mim um espírito inabalável. No Salmo 32, em que Davi está confessando o pecado também, se não tem a ver com o mesmo momento, se ele não fez exatamente no mesmo momento em que ele se arrepende do seu pecado com Betseba, se não foi, tem tudo a ver, se aplica também. Porque veja o que ele declara. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu perdi o vigor. Homens cansados, sem ânimo, tristes,
tristes. Vivemos a época mais fácil da história humana. Eu não tenho como não comparar. Antes da Revolução Industrial, os homens morriam. A mortalidade infantil era altíssima. 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 Imagine, hoje, eu rompi o meu ligamento. Fui lá, fiz uma cirurgia, estou novo. De novo. Muitos atletas hoje se recuperam rapidamente de lesões gravíssimas e voltam. Em muitos casos, antigamente, isso poderia significar ter que amputar logo de cara. Em muitos da roça, aí sabe como é que era, por exemplo, dente. Tinha cárie, o que fazia? Arrancava. Vivemos a época mais fácil. Óbvio, temos as nossas lutas também, temos as nossas dificuldades, mas os homens estão o tempo todo reclamando de cansaço, de tristeza. E aí surgem as explicações. Quem? Quem dá explicação para nós? A ciência, porque a igreja não tem voz. Apesar de Jesus dizer que a igreja é luz do mundo, nem os crentes acreditam mais no que a igreja diz. Não, os cientistas é que sabem. E eles, ateístas como são, partem do único pressuposto. A única coisa que existe é a matéria. Sendo assim, vão buscar explicação na matéria. Desequilíbrio químico. Sua falta de ânimo, sua falta de alegria, baixa de serotonina. É o que eles dizem. E aí surge um outro grupo. Ei, não ingiram essas químicas. Não coloquem essas químicas nos seus corpos. Isso é muito ruim. Sua tristeza e falta de ânimo é falta de vitamina e de exercício. Nada contra a falta de vitamina e de exercício. Quer dizer, nada contra ingerir vitamina e exercício. Mas é óbvio que isso não resolve tudo. É óbvio. É óbvio que isso não é a única explicação. De forma alguma. Não é. E todas essas explicações de ambos os lados não têm sido suficiente. Homens têm se matado como nunca. Estão viciados como nunca. Estão desanimados como nunca. Como nunca. Como nunca. O que a Bíblia diz é que o pecado é o grande sabotador do ânimo. Davi diz: eu perdi o vigor. É como se eu estivesse num campo seco. Assim era a minha alma, diz ele. O pecado faz isso. Ele tira a sua esperança. Você não enxerga mais o amanhã. Porque o segredo da força é a esperança. Para qualquer coisa. O segredo para levantar de manhã e ter força é a esperança. Você diz: eu estou fazendo esse exercício aqui porque você tem esperança de que você emagreça, fique mais belo. Eu estou levantando aqui, estou poupando, estou guardando porque eu tenho esperança de que um dia eu vou guardar esse dinheirinho e vai virar uma casa em algum lugar, um carro. Esperança. A esperança. Mas quando o homem peca, como Davi aqui, a culpa vem sobre ele, ele pode perder a esperança. E o pecado sabota a nossa energia. Note um outro aspecto de como que o pecado ele pode sabotar a sua energia. Eclesiastes declara que todo o trabalho do homem procede da inveja dele contra o seu vizinho. Ou seja, o que move o homem a trabalhar? Não é um desejo lícito por comprar coisas, porque Deus não liga. Deus não se importa que você deseje comprar coisas. As pessoas não entendem isso. Você um dia deseja: Senhor, eu preciso de uma casa. Eu quero uma casa porque minha família precisa. Ou um carro, porque eu preciso. Deus não fica chateado com isso. O que Deus acha uma estupidez é coisas como isso aqui. Eu estava vendo um marqueteiro falando, dizendo que a Mercedes Classe A, era um carrinho bem curtinho, foi um sucesso e um fracasso para a Mercedes. Por quê? Porque foi um carro mais barato que eles fizeram e aí vendeu horrores. Diz ele, tudo bem, ele pode estar errado, mas diz ele que esse estrondo de vendas da Mercedes Classe A
fez com que os outros proprietários de outras Mercedes colocassem a Mercedes deles à venda. Por quê? Porque eles não queriam associar o nome deles com um carro que agora está ficando mais popular. Não, eu quero que o meu carro seja bem de elite, para mostrar que eu sou fera. Ele pode estar errado, talvez não seja tudo isso que explique isso, mas ele conta que é dados isso. Vendeu para caramba, e aí os carros, vendeu bastante o Mercedes Classe A, e nunca houve tanto Mercedes para vender. De qualquer maneira, por exemplo, durante a Revolução Industrial, havia alguns tipos de vestimentas que os nobres usavam. E os burgueses, conforme iam ascendendo socialmente, eles começaram a usar também. Burgueses, os nobres começaram a fazer leis dizendo, olha, não é todo mundo que pode usar esse tipo de roupa. Historicamente sempre foi assim. Como que as pessoas não pensam nas coisas pelo seu valor intrínseco? O valor do que aquilo vai resolver a sua vida, como que aquilo vai te ajudar. Não é assim. As pessoas são tolas. Elas compram porque isso aqui vai me dizer que eu venci na vida. Isso aqui vai dizer que eu sou o cara. Para mim, eu acho que o exemplo mais fácil ainda. Cris, bem povão. Cris, lembra do Cris comprando a jaqueta? Não, eu tenho que comprar. Aí ele usa a jaqueta quando? No verão, aí cai desmaiado. Por quê? Ele não queria jaqueta. Não era para ele um valor, não tinha um valor intrínseco. Olha, isso aqui me aquece. Eu acho que ela é bonita. Não é assim. A maioria das pessoas, elas compram coisas para impressionar os outros. E aí, inúmeras vezes, a sua infelicidade procede disso, dessa inveja. Você não tem aquele negócio, não comprou aquele outro. Está lá, infeliz por conta de pecado, sem ânimo. Por conta de inveja. Inveja. O pecado, a culpa, tira o seu ânimo. Tira o seu ânimo. Em Isaías 40, o profeta diz, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha como que a fé é sempre apresentada como algo cheio de vida. Os sem fé, os incrédulos, ainda que sejam jovens, estão sem vida, sem vigor, sem ânimo, infelizes, caídos, exaustos. Mas os que esperam, sejam eles velhos ou jovens, os que esperam em Deus estão cheios de ânimo, têm vigor. Levantam e dão duro, porque têm vigor, têm força. Os que esperam no Senhor. A fé genuína é vida, é força. Revigora dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o normal dos cristãos. Esse é o normal. Segundo, ele fala da perda de alegria. Verso 8 e 12 ele diz isso. Senhor, restaura a alegria. Restaura. Muitas vezes nós vemos nos livros dos Salmos, no livro de Salmos, os salmistas descrevendo a si mesmos. De uma maneira pesadíssima. Eles conseguem nos colocar ali no cenário em que estão. Eles desenham o que estão enfrentando. E inúmeras vezes, situações de tristeza profunda. Como aqui, por exemplo. Salmo 31. Gasta-se a minha vida na tristeza. É como se a vida dele fosse uma vela e que estava se consumindo em angústia, infortúnio e infelicidade. Diz o salmista Davi. E os meus anos em gemidos. Não é um dia nem dois, diz ele. Ele diz, anos. Debilita-se a minha força. Olha que coisa interessante. Está vendo? Tristeza, falta de força. Debilita-se a minha força. Por quê? Por quê? Porque eles dizem, não é? Não, crente deprimido. Não, porque às vezes eles tomam a eles mesmos como referência, pastores deprimidos e viciados em drogas, drogas psiquiátricas. E eles acham, logo eu sou o ponto de referência do mundo, a realidade é medida a partir de mim. Se eu sou crente e eu sou um fraco, deprimido, óbvio, todos devem ser como eu. Que ridículo. Não interessa, é Davi aqui. E ele está dizendo, eu estou fraco, eu estou sem ânimo, e ele diz a causa, iniquidade. Os meus ossos se consomem. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Salmo 73. O salmista está caindo da fé, diz ele. Está profundamente angustiado, desanimado. E ele diz por quê? Eu invejei.
Eu invejei. Eu invejei. Há um exame para medir depressão? Claro que não. Mas há um instrumento que entra na alma. Há um instrumento. Chama Palavra de Deus, como diz Hebreus, espada que penetra e expõe o que está dentro. E muitas vezes nós vamos encontrar aí, nessa alma cansada e infeliz, essa espada vai entrar, se a gente permitir que ela entre, ela vai acabar descobrindo aí incredulidade, egoísmo, inveja, sensualidade, por aí vai. Porque o que a Bíblia declara é que o padrão é este aqui, ó. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Alegria. O que é o reino de Deus? Alegria. O que é o reino de Deus? Alegria. Alegria. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eles têm tudo, diz Davi. Eles têm abundância, ele cita o vinho, símbolo da alegria natural. Ele está dizendo, eles têm tudo, eles têm comida, eles têm bebida. E eles não têm a paz que eu tenho, eles não têm a alegria que eu tenho, que é fruto do Espírito. Não é fruto do homem, é fruto do Espírito. Qual psicólogo pode colocar essa alegria em nosso coração? Skinner, Freud, nenhum deles. Qual homem, qual religião pode fazer isso por nós? A alegria é dom de Deus. Não apenas isso, é ordem. Em Filipenses, Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos, é ordem. Como podemos dizer que um estilo de vida infeliz e sem vigor é o padrão normal? Crentes são assim. Se lemos o que Paulo diz em Filipenses, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tenho experiência de escassez e de abundância. Se Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação, é o crente. É o crente de hoje, que tem uma unha encravada e está deprimido. Ele que é o padrão. Paulo que foi apedrejado, dado como morto. Quase morreu na voragem do mar. Perseguido por todos os lados. Onde ele chegava, havia aqueles demônios fariseus o perseguindo. Ele vai descrevendo. Foi açoitado como Jesus Cristo foi. Não uma vez, mais de uma. Este homem que foi morto na cadeia. Este homem está dizendo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele é o padrão. Não o pastor drogado. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Paulo é a nossa referência. Ele é o homem que nós devemos nos espelhar. Ele é o homem. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer. Eles apanharam, eles foram açoitados. E diz o texto que eles saem dali felizes. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu me regozijo até na tribulação. Eu me regozijo até no sofrimento. É verdade. É verdade. Porque eu já aconselhei centenas e milhares de cristãos em minha caminhada. E às vezes ali, na situação mais terrível, de angústia profunda, de erros às vezes profundos. E aí o crente diz assim, mas foi bom o que aconteceu, porque Deus está mudando a minha vida através dessa tragédia. É impressionante. Este é o espírito cristão, de regozijo, até em meio às angústias. É inevitável. Os sofrimentos, faz parte da vida, o choro. O choro pode durar uma noite, então dura. Pode existir, faz parte da vida humana. A vida é repleta de angústias. No mundo tereis aflições. Nós devemos nos preparar para o dia mau. A vida então está repleta de dificuldades e de angústias. Repleta. Mas não é justamente aí que transmitimos a nossa fé? Não é justamente aí que o mundo olha para nós e fala, que isso? O que é isso que você tem? Que vida é essa sua? Que em meio às angústias e dificuldades, o que vocês têm? O que vocês têm? Agora, se somos como os ímpios, se estamos fracos como eles, como seremos luz para eles? Nós somos a luz do mundo. Agora, se estamos em trevas também, como poderemos guiá-los? Como poderemos ser um farol?
para mostrar o caminho para eles, se nem nós sabemos o caminho? Este sermão não é para te acusar, é justamente para dizer a você, no meio do seu desânimo, não se entregue, o Senhor é a sua força, alegre-se, agradeça a Deus pela vida que tem. O contentamento pela sua vida. Pare, não compare seu marido com ninguém, sua esposa com ninguém, seus filhos com ninguém. Aprenda a estar contente com o que Deus deu para você. Levante-se e faça o seu melhor e agradeça a Deus. Agradeça a Deus o que você tem. Eu aprendi a estar contente. Alegria é um dom de Deus? Alegria é um mandamento? Mas alegria é algo que se aprende. Eu aprendi a estar contente, a dizer, Deus deu, Deus tirou. Fomos fiéis quando Ele deu, seremos também quando Ele tira. Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano, nós confiamos nele, nós o amamos, não importa o que aconteça, Ele está no controle. Ele está no controle. Com um carrinho ou um carrão, a mão dele é sobre nós. Fazendo boas vendas ou vendendo pouco. Conseguindo um bom emprego ou enfrentando dificuldade. Nós confiamos que Deus está no controle de cada circunstância de nossas vidas, porque nenhum fio de cabelo nosso cai sem a permissão dele. Quanto mais o seu emprego, o seu marido, a sua família, tudo está debaixo do controle dele. Quando você entende isso, você diz, bendito seja o Senhor. Ele está no controle da minha vida. Este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei. Não é isso que a Escritura declara? É o que eu e você devemos fazer. Este é o dia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Ele é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Ele revigora o nosso ânimo. Quando você ora assim, ó, Senhor, me dá um Honda Civic. Deus pode ouvir? Claro que pode. Pode. Mas eu não sei se vai. Mas você acha que quando você ora assim, ó, Deus me faz forte, revigora dentro de mim um espírito inabalável, você acha que Ele não ouviu? Ele ouviu na mesma hora. Quando você ora assim, ó, Deus me faz sábio, para que eu não caia nos engodos de falsos que muitas vezes nos deprimem. Tiago diz, peça sabedoria a Deus e Deus vai dar. Eu não sei, de várias coisas que eu peço, eu não sei se Ele vai dar. Mas Ele prometeu. Ele prometeu. Orem quando vocês estiverem ansiosos, e a minha paz vai guardar vocês. Quando vocês se sentirem ignorantes em relação a algo, orem, eu vou dar a minha sabedoria a vocês. Quando vocês acharem que vocês não têm mais forças, busquem a mim. Eu sou seu refúgio. Eu vou fortalecer vocês. Fortalece o cansado. Fortalece o cansado. Revigora aquele que não tem mais força. É promessa direta e clara a todo crente. A todo ele. Vocês creem? Vamos ficar de pé?